Holocausto, a memória que a humanidade não pode apagar. Por um historiador e locutor de consciência viva. Senhoras e senhores, ouvintes atentos e leitores conscientes. Hoje convido você a fazer uma pausa no barulho do mundo e refletir sobre uma das páginas mais sombrias da história da humanidade. Uma página real, escrita com dor, lágrimas e sangue. Trata-se do Holocausto, o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus, homens, mulheres, idosos e crianças, pelo regime nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta que ecoa ainda hoje, especialmente diante de decisões políticas recentes, é: precisamos continuar falando sobre o Holocausto? A resposta, sem rodeios, sim. Precisamos, sempre. O que foi o Holocausto? O Holocausto não foi um acidente. Foi um plano meticulosamente arquitetado, onde o ódio, o racismo e o antissemitismo foram transformados em política de Estado. Campos de concentração como Auschwitz, Treblinka e Sobibor não eram prisões. Eram fábricas da morte. Lá, os corpos eram empilhados como mercadoria descartável. As câmaras de gás e os fornos crematórios não são lendas. São fatos históricos comprovados, documentados por sobreviventes, militares aliados e até pelos próprios registros nazistas. Mas não foram apenas os judeus. Ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, opositores políticos e minorias diversas também foram perseguidos e assassinados. Estima-se que o total de mortos pelo regime nazista ultrapasse os 11 milhões de pessoas. Negar ou esquecer, o maior perigo. Negar o Holocausto é mais do que ignorar os fatos. É perpetuar o ódio. É revitimizar quem já sofreu. É abrir caminho para que os mesmos erros ou até crimes piores voltem a acontecer, com novos rostos, novos nomes, mas com a mesma essência de desumanização. Há quem diga, mas isso foi há tanto tempo, para que ficar relembrando? Ora, esquecer é o primeiro passo para repetir. A história está cheia de exemplos. Quando esquecemos o que o preconceito pode causar, ele retorna disfarçado de patriotismo. Quando ignoramos os sinais do autoritarismo, ele volta vestido de ordem e progresso. Quando não falamos sobre o passado, damos permissão para que o futuro seja construído sobre os mesmos escombros. A importância da memória. Por que lembrar? Lembrar o Holocausto não é sobre alimentar culpa, é sobre manter a consciência alerta. A memória histórica é um escudo contra a ignorância. É por isso que museus, centros de estudos e instituições como a IERA, Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, existem. Não se trata de um clube de países com agenda política. Trata-se de um pacto moral e educativo para dizer ao mundo, nunca mais. Recentemente, o Brasil decidiu se desligar da IERA, alegando questões burocráticas, financeiras e a forma como a adesão foi feita em 2021. Essa decisão gerou críticas internacionais e preocupação por parte de historiadores, diplomatas e organizações de direitos humanos. Afinal, quando um país se afasta da memória, ainda mais da memória de um crime contra a humanidade, qual o recado que está passando ao mundo? Holocausto, um espelho para o presente. Vivemos em tempos de polarização, discursos de ódio e desinformação. O antissemitismo, infelizmente, ainda existe, nas redes sociais, nas falas públicas, nas entrelinhas de teorias conspiratórias. O Holocausto, nesse contexto, não é apenas passado, é alerta, é vacina, é espelho. E mais, é dever de todos nós, seja como cidadãos, jornalistas, professores, líderes religiosos ou comunicadores de rádio e internet, preservar essa memória viva. Porque cada vez que nos calamos diante da intolerância, matamos mais uma vez as vítimas de Auschwitz, de Dachau, de Bergen-Belsen. O papel do Brasil no mundo. O Brasil sempre foi reconhecido por sua hospitalidade, diversidade e capacidade de acolher. Foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel em 1949 e abriga hoje uma das maiores comunidades judaicas da América Latina. Estar alinhado com iniciativas de preservação da memória do Holocausto não é apenas um gesto diplomático, é uma afirmação de valores. Vida, liberdade, dignidade humana. Sair da era não apaga a história, mas pode apagar um compromisso simbólico com a memória. E em tempos em que o mundo está sedento por verdades sólidas, o compromisso com a verdade histórica é inegociável. Para concluir, uma convocação. Falar do Holocausto é sim desconfortável, mas a história não serve para nos confortar. Ela serve para nos despertar. Que nunca deixemos de contar o que aconteceu. Que cada nova geração aprenda o que os livros não podem esconder. Que cada sala de aula, cada igreja, cada rádio e cada podcast se torne uma trincheira da verdade.
Porque se o Holocausto deixar de ser lembrado, a humanidade perderá sua alma. Este foi um comentário histórico e ético sobre a importância da memória do Holocausto. Porque lembrar é resistir. Porque esquecer é permitir. E porque o amanhã depende da nossa coragem de enfrentar o ontem, com olhos bem abertos e o coração em estado de vigília.